Entendi. Olá, boa noite para quem está aqui conosco, boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir a nossa gravação ou para quem vai ouvir o nosso podcast no Spotify. Hoje, excepcionalmente, esse programa é gravado, mas estamos sempre no nosso programa ao vivo, toda segunda-feira, às 8 horas, aqui no YouTube. Boa noite, Rô, tudo bom? Boa noite, tudo ótimo. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos com esse tema maravilhoso que é a autoestima, né, Ki? Babado, tema ótimo, né? Sempre bom ouvir esse tema, né? Porque a gente precisa estar sempre falando sobre ele, né? Como ter autoestima e amor próprio, né? Tema muito bom. Então, vamos começar, Rô, explicando aí para a galera a diferença, né? O que é autoestima e o que é amor próprio? Bom, isso é uma dúvida bem frequente, tá? Eu escuto bastante essa pergunta, porque acaba se perdendo, né? Parece que é a mesma coisa, mas na verdade não é. A autoestima já vem da palavra estima. É como eu me quero, né? E é auto, então é eu, não é boy estima, gato estima, mãe estima, trabalho estima. Isso a gente tem que ter uma clareza que é autoestima. O trabalho é meu, a responsabilidade é minha. É de como eu me quero bem, como eu me trato, quem eu escolho para estar do meu lado, o que eu coloco no meu prato para me alimentar, como eu cuido do meu rosto, da minha pele, do meu corpo, como eu cuido do lugar onde eu vivo, como eu cuido de quem eu amo, como eu gosto de fazer as coisas e cuido também, tenho um tempo para organizar, para fazer as coisas que eu gosto, estudar, malhar, cuidar da casa, fazer a comida para o meu marido, se é algo que eu gosto, que eu prezo, que eu quero fazer, sabe? Então é como realmente eu me estimo. Isso eu digo que não é uma coisa que a gente compra lá no Mercado Livre e está garantido para o resto da vida, né? É algo que a gente precisa, sim, alimentar todos os dias, cuidar. Tem dias que eu não vou estar me sentindo tão bem, me estimando tão bem, né? Então eu preciso entender isso também, que é algo que oscila, que não é algo linear. Tem dias que eu vou estar com a minha autoestima lá em cima, tem dias que ela vai estar um pouquinho mais baixa, tem dia que parece que ela nem existe, e assim vai decorrendo ao longo dos dias, né? E o amor próprio, a autoestima é como se fosse uma mola propulsora para o amor próprio. O amor próprio é como se fosse um potinho dentro de mim. E o que enche isso é minha autoestima. É como eu me prezo, é como eu me cuido. Então, se eu sou uma pessoa que tenho a autoestima boa, né? E o boleto do amor próprio, como eu sempre falo, pago em dia. Se uma pessoa vem, me ofende ou fala algo que eu não gosto, que me desagrada, eu vou ficar menos abalada. Eu vou ter mais segurança e mais certeza de quem sou, do que eu quero, do que eu gosto, do que eu construí, dos meus valores, dos meus princípios. Pode me magoar, claro, vai, porque nós somos de ferro, né? Existem tombos na vida, inclusive, que podem nos derrubar, a perda de alguém, um pé na bunda, uma traição. O tombo, dependendo do tombo, pode ser muito grande, mas eu vou me levantar, né? Tanto que a gente pode usar aí como exemplo luta, né? A própria luta, boxe. Tipo, uma pessoa toma uma de direita, o cara vai lá, caiu, mas ele levanta de novo e continua a luta. E assim é a vida, e assim é com a nossa autoestima também. Tem situações aí que vão nos derrubar de forma mais forte, tem outras que a gente só vai bambear e tontear e vai seguir o rumo. Então a gente precisa entender que faz parte da vida esses tombos e que nossa autoestima nos ajuda muito nesses desafios que a gente tem aí no cotidiano. Certo. E, Rô, como que a autoestima impacta no relacionamento? Diretamente. Uma pessoa com boa autoestima, ela escolhe um outro par com boa autoestima. Ninguém com baixa autoestima vai escolher uma pessoa com autoestima ou vice-versa, entende? Porque não há reflexo dessas estimas de um do outro. Então, a gente vai acabar sempre escolhendo quem está no mesmo nível de frequência e de pensamento que o nosso. Então, por isso que eu digo que num relacionamento abusivo é impossível uma pessoa de boa autoestima, de autoestima, permanecer num relacionamento abusivo. Porque a estima dela, o bem-querer dela, vai alertar o tempo todo dizendo que tem algo errado e não vai deixar ela permanecer naquele relacionamento doentio.
Então, quando eu tenho uma autoestima boa, eu vou escolher pessoas que me façam bem. Então, consequentemente, essa pessoa também vai se estimar, o meu par também vai se estimar. Então, vai ser um relacionamento que vai ser construído na base de ser saudável, na base de ter uma boa estima, de ter uma inteligência emocional boa, de ter uma dinâmica boa, de troca, de ter sim individualidade, de ter sim pensar como um casal, de ter sim me preocupar com o outro, de fazer planos futuros, de ter sonhos, de comunicar ao outro de forma mais educada, com mais maturidade. Então, um relacionamento com duas pessoas que têm autoestima, ele é realmente inteligente, ele é realmente saudável. É muito mais fácil do que um relacionamento de baixa autoestima, que vai ter duas pessoas inseguras, duas pessoas projetando os seus problemas um para o outro, responsabilizando os atos e até o amor que elas precisam se suprir, colocando no colo do outro, com ciúmes, às vezes com traição por própria insegurança. Então, a autoestima ela é fundamental no relacionamento aqui. Isso que você falou da traição é muito. Já ouvi muitas histórias assim de pessoas que são inseguras e por serem inseguras traem, né? Exatamente, é muito comum. Isso, né? É muito comum, elas fazem como se fosse um crédito, sabe? Elas traem para ter um crédito, elas se sentem um pouquinho melhor, porque vai que o outro me traia. Ah, pelo menos já estou traindo, já estou com crédito, um saldo na conta bancária. Realmente é uma projeção de uma falta que ela coloca naquilo, entendeu? E tu vai olhar lá atrás, tá lá na infância, papai e mamãe que não deram alguma coisa para elas ou deram demais. Sempre é abundância ou escassez, sabe? Por isso que eu digo que a palavra da vida é equilíbrio aqui. É equilíbrio. E incrível como sempre a gente volta lá atrás, né? Na criação, né? Em algum trauma de infância, alguma coisa, como tudo está relacionado, né? O nosso futuro é impressionante, assim, como afeta a gente, né? As memórias, tudo, né? A nossa vida está tudo ligado lá atrás, né? Com os nossos pais, com a nossa infância. Exato. Muito maluco. Por pensar a palavra afeta, afeto, vem de afeto. Tudo que me afeta está ligado ao afeto. Então, isso é muito bacana também da gente pensar e refletir. E o porquê ligado à nossa infância, ligado aos nossos pais, principalmente a autoestima é construída lá. A autoestima vem muito de referência dos nossos pais, de como eles nos cuidam, né? Se eu tenho um pai e uma mãe que me idolatram, que diz, nossa, tu é a melhor da tua turma, tu é a melhor de casa, às vezes até criando competição entre os próprios irmãos. Depois a gente fica nessa coisa de competição e comparação na vida e a gente não sabe de onde veio, né? Tá tudo ligado à estima e tá tudo ligado lá atrás. Se meu pai e minha mãe são muito críticos ou muito controladores, eu também vou ser uma pessoa que eu vou ser muito crítica e controladora, então minha estima vai cair também, porque eu vou buscar a perfeição e a perfeição não existe, a gente sabe disso. E às vezes essa crítica e esse controlar não vem nem dos nossos pais para a gente, é dos nossos pais com eles mesmos, né? Às vezes eles conseguem diferenciar de não botar isso nos filhos, mas eles têm uma postura de vida, de se controlar, de ser autocrítico, sabe, com eles mesmos. E as crianças não. E entendem que isso é o certo, entendem que isso é o legal. Porque quando somos pequenos, né, em questão cerebral, hormonal, química, enfim, não conseguimos diferenciar e ter um senso crítico do que é certo e errado. Olhamos para os nossos cuidadores como grandes exemplos e únicos exemplos de vida. E isso crava como uma pegada numa lama no nosso cérebro. E isso vira um caminho, como se fosse uma trilha no meio do mato para chegar numa praia. E isso vira um script para a nossa vida. E é por isso que está tudo lá. Porque as memórias mais fortes, memórias celulares mais fortes, vêm aí da parte fetal até nossos 7 anos. É onde tudo engranha, sabe? Crava de forma muito forte. E é por isso que é importante a gente olhar para como fomos criados, para quem nos criou e entender. E a gente, com certeza, quando olha com um olhar mais cuidadoso, mais carinhoso, a gente enxerga e vê muitas respostas das nossas atitudes hoje como adultas. Com certeza, muito importante ter esse olhar, né? Bom, tem uma pergunta aqui, ó, falando: eu me aceito do jeito que eu sou, aceito minha condição financeira. Isso é ter uma alta autoestima? Eu acho que nesse caso aqui, não sei, pelo menos eu tive a impressão que ele quis dizer que talvez não tenha tanta condição financeira, tenha pouco dinheiro, né? Eu tive a impressão de que seria isso. Verdade. Né? Aceito do jeito que sou, aceito minha condição financeira. Isso é ter uma alta autoestima? Depende.
Depende, porque a aceitação é um dos pilares da autoestima, né? Para a gente se estimar realmente, a gente precisa aceitar quem somos, aceitar a nossa condição. Porque, por exemplo, se eu não gosto de algo em mim e não posso mudar, eu tenho que aceitá-lo e entender que esse é o melhor que eu posso ser, é o melhor que eu posso ter, é o melhor que eu posso dar, né? Agora, se eu posso melhorar algo em mim que eu não gosto, eu posso sim fazer um movimento de mudança. E muitas vezes aceitar isso pode entrar na zona de conformismo, de comodismo. Por isso que depende. Se eu posso ter mais dinheiro e eu noto que não ter tanto dinheiro tira minha liberdade, tira a prosperidade da minha vida, tira tudo que eu posso viver, tudo que eu posso ser, né? Porque essa história de que dinheiro não traz felicidade, isso é um pensamento de escassez, né? A gente sabe que dinheiro não compra amigo, que dinheiro não compra emoção, que dinheiro não compra eu me sentir bem, estar estimada, porque eu posso ir no shopping, comprar bolsa, comprar casaco, fazer um monte de coisa na cara, botar botox, peelings e não sei mais o que, máscaras e ácidos, e mesmo assim me sentir triste, sem estima, né? Vazia, né? Vai preencher. Exato, a gente sabe que isso é uma projeção, né? Que a gente projeta isso no gastar, no consumir, e que isso dura pouco, às vezes um dia, às vezes 2 dias, essa euforia do comprar, do estar bem ali esteticamente. Porque a estima está muito ligada ao que a gente ouve, erroneamente, ao estético. E não é, o estético é apenas uma lapidação, é apenas um a mais. A estima está dentro da gente. É uma sensação, é um bem-estar, assim como a felicidade, como a sensação de gratidão, né? Tá dentro. Então a gente precisa entender que o dinheiro, sim, ele traz felicidade quando a gente está bem por dentro, quando a gente pode usar esse dinheiro de forma curadora, porque quando eu estou curada, eu curo os outros. Por exemplo, uso esse dinheiro para comprar roupas, me fazer bem, ok, mas não é uma coisa desgovernada, é algo pensado, eu penso, não tem uma compulsão. Uso esse dinheiro para ajudar uma ONG de bichinhos, de crianças, sabe? Para o planeta, para ajudar o planeta. Uso esse dinheiro para organizar minha casa, deixá-la mais bonita, mais confortável para mim. Exato, para ter um conforto, né? Para viver bem, para não faltar nada, né? Exato. Para poder viajar para Bali, que é meu sonho, um lugar caro. Tu entende? Né? Tu entende como tudo é uma questão de perspectiva. O dinheiro traz felicidade, por exemplo. Claro. Mas porque viver sem dinheiro é muito ruim. A gente não pode ser hipócrita e dizer que não traz. Não traz a felicidade exatamente como tu falou. Tu não vai comprar um amor, não vai, né, ter amigos verdadeiros, não, nada disso. Mas que é ótimo ter dinheiro para viver uma vida confortável, não faltar nada, conseguir pagar as contas, poder ajudar, de repente, a família, um monte. É óbvio que é bom, né? Exato, exato. Inclusive, a gente precisa olhar para pessoas, mulheres, por exemplo, que a gente vê fazendo muitas intervenções estéticas, né? Que muitas vezes têm dinheiro para fazer isso, né? Elas têm dinheiro para fazer isso. Aí daí coloca lá um monte de boca, mexe no nariz, mexe. Não tem nada de errado de tu fazer o que tu quer fazer no teu corpo para tu te sentir bem e feliz. Não, eu também acho. Só que a gente precisa pensar o quanto eu estou fazendo disso para esconder algo dentro de mim. Tem que ter um equilíbrio, né? Não é errado você querer, né, melhorar uma coisinha ou outra que você não gosta, mas aí eu acho que às vezes passa do ponto, né? Eu conheço algumas pessoas que realmente assim parece que tem aquele vazio, né, interior e querem estar sempre buscando, e aí às vezes vão buscar na cirurgia plástica e faz uma coisa atrás da outra e não para, parece um vício, um troço de maluco. Exato. E eu acredito muito que todo excesso esconde uma falta, um vazio, um buraco. Então, quando eu estou muito nesse movimento, nessa compulsão, ou seja, de comer, ou seja, de comprar, né? Hoje em dia com a internet, aí compra 1.200 coisas, passa no cartão, tu nem sente, né? Não sente, tu sente depois, quando chega o boleto. Depois. Ou, quando vem a bomba para pagar. Exato, ou essas próprias intervenções estéticas, né? De colocar boca, de botar botox, de botar fio de PDO, de botar silicone, de fazer lipo. Tá sabendo bem esses nomes, né? Sei porque eu já estou analisando para o meu futuro. Tipo, eu ponho botox, tipo, umas 3 vezes por ano, a louca, e cuido do meu rosto, assim, tipo, sagradamente de manhã e à noite com um tratamento de skincare, porque isso eu valorizo, eu gosto muito.
Já tô Eu também. analisando para colocar um pouquinho de boca mais para frente, porque a boca vai afinando. Ai, não pira, Rô, Bem para. pouquinho. Que Eu digo só bocão para aí, tu vai botar preenchimento o quê com essa boca linda aí? Não, mais Para, para ó. frente. É só o gordinho. Eu não quero mudar o formato. É só o gordinho. Eu quero que só faça o gordinho da boca louca. Mas é tipo um ml. Literalmente é 1 ml. Que é só para fazer o gordinho, sabe? Que a boca vai ficando mais chapada, assim. Porque eu não quero mudar o formato nem o tamanho. É só o volumezinho. Por isso que eu tô dizendo o quanto você coloca, né? Tem gente que vai lá, nem sei quanto se pode se colocar, mas tem gente que parece que às vezes põe uns 10 ml, 15 ml. Eu não gosto, parece que bateu uma portada na boca. Eu tô assim, né? Mas é cada um, né? Dentro da medicina tradicional chinesa, por exemplo, que é o primeiro processo que eu faço na terapia, que é a biofisiognomia, que é a análise facial e corporal, eu analiso isso tudo. E todo mundo me pergunta, mas e as pessoas que têm as intervenções estéticas, como é que tu consegue analisar? Eu analiso com as intervenções estéticas, né? Por exemplo, uma mulher que me procura e tem uma boca muito carnuda e colocou bastante, ela mesma foi lá e colocou. Quanto mais carnuda a boca, mais mostra como ela está realizada, tipo, sexualmente, né, com o arco do cupido bem desenhado, mas também, quanto mais carnuda, mais carente é a pessoa. Olha, é um traço de carência, é um dos traços, sabe? E aí tu vai juntando com outros traços que confirmam a carência. Por exemplo, traços muito arredondados, a gente liga para o movimento yin, o feminino, que é um movimento mais emocional. Né? Então, daí a gente começa a notar que a pessoa é mais emotiva. Começa a analisar. Faz uma análise rápida no meu. Não, brincadeira. Então, a gente nota, sabe? Os dentes arredondados, que não são retinhos, sabe? Tudo isso mostra uma pessoa mais emotiva, com uma boca carnuda, dependendo da cor do cabelo. Junta tudo, tu vê se a pessoa tem um traço de carência, sabe? Então, é bem importante analisar e saber isso, sabe? O que tu tá querendo mostrar, porque é algo que a pessoa quer ser vista. Um nariz batatinha é um traço de carência. Um nariz arredondadinho, porque é uma pessoa que precisa de reconhecimento, uma pessoa que quer ser vista, quer chamar a atenção. Entende? Não, mas um nariz batatinha natural, que nunca fez plástica, é um traço de carência? Com certeza. Como isso, gente? Sei. A pessoa quer ser, ela precisa de reconhecimento. Uma pessoa que precisa de reconhecimento nada mais é que um traço de carência. Entendi. Faz sentido? Interessante. Legal, faz sentido. Então, bom, fala. Desculpa. Não, então é isso que a gente precisa entender, sabe? O equilíbrio das coisas nisso. Se eu me acomodo demais numa situação que parece estar boa, mas ao mesmo tempo eu fico todo dia num desafio, num sofrimento, tentando me autoconvencer que aquilo está bom, né? Então eu preciso ter esse bom senso de que, ok, posso melhorar isso? Melhoro. Tipo, não gosto do meu cabelo, eu tenho como mudar? Tenho. Não gosto do meu nariz, eu tenho como mudar? Tenho, mas não tenho dinheiro para isso. Será que é necessário mesmo? Preciso analisar? Se eu posso, eu mudo. Se eu não posso, eu aceito. E aí sim, isso é uma boa autoestima. Entendi. Tá. Rô, uma pergunta aqui. Minha mãe sempre foi muito crítica comigo. Me sinto insegura. Isso pode me deixar com baixa autoestima? Aí, a gente fala um pouco lá da influência da família, né? Exato. Os traços da infância e na postura dos pais, a educação dos pais nesse momento faz toda a diferença, sabe? E eu sempre gosto de reforçar isso, que eu não estou culpando pai nenhum, nem fazendo nada que crucifique os pais, porque eu sei que todos os pais fazem o melhor que podem fazer e fazem o que está dentro do conhecimento deles. Então, tipo, a gente sabe que é doado o que eles têm, eles transbordam o que eles têm. A gente, como filhos, muitas vezes se põe na posição de julgamento e de querer que termos pais heróis, assim. E isso não é a realidade, porque os pais são seres humanos, né? Então, mas é muito importante a gente ter a clareza. Eles erram tentando acertar, né? Exato. Eles fazem o que eles acreditam que é o melhor, o que pode, entendeu? Tá dentro do círculo do poder deles, né? Do conhecimento deles. Então, a gente precisa ter essa clareza antes para não olhar isso como um julgamento, como uma crítica, como uma culpa, e sim como consciência de como a gente pode melhorar isso dentro da gente e ressignificar situações das quais podem estar nos espetando e nos machucando até hoje, né? Então, uma mãe muito crítica, ela vai realmente apontar o dedo para a filha e dizer, tu não fez isso legal, tu podia ter feito melhor,
Nossa, tu não te esforça nisso, tu não te esforça naquilo, tu sempre erra nesse ponto, tu sempre falha nesse ponto. Aí vem, o teu irmão tirou nota 10 e tu não conseguiu tirar Nossa, nota 10. Por quê? horrível, né? Começa Isso aquela é comparação. péssimo. Porque tu inferioriza a pessoa, né, a criança ali, ainda que não sabe lidar com as suas emoções, né, não tem esse filtro emocional, não consegue raciocinar dessa forma, com discernimento e diferenciar, né, com senso crítico. Então, acaba criando marcas muito fortes, então causa cria um adulto que lá na frente vai ser crítico com ele pra caramba, vai ser muito autocrítico e, consequentemente, vai ser crítico com o mundo, na sua perspectiva de vida, de pessoas, de relacionamentos. Então, uma pessoa que é muito crítica com tudo, com as pessoas, no seu trabalho, na sua vida, tenha certeza que ela é muito crítica com ela mesma. Então, uma pessoa que é difícil ficar satisfeita, uma pessoa difícil de se sentir leve, feliz, uma pessoa que se cobra pra caramba, que julga muito, né, que é cheia de rótulos, de limites e de margens, né? Não se permite ser feliz, não se permite relaxar, né? Normalmente é esse o perfil. Então é muito difícil viver assim. Como é que ela vai se estimar se nada tá bom? Se tudo tá uma jossa? Se não consegue ter perspectiva de olhar o mundo com uma leveza, de ver que fez o seu melhor e que tá tudo bem, que dá para tentar de novo. Uma pessoa que muitas vezes pode desistir fácil das coisas, né? Então, é complicado, porque a gente sabe na vida que muitas vezes a gente precisa persistir. E para essa persistência, a gente precisa entender que tá tudo bem. Eu tentei, errei uma vez, para conseguir, eu vou ter que tentar 1000 vezes. Tudo bem, eu vou tentar 1000 vezes. Só que eu preciso ter esse diálogo interno dentro da minha cabeça. E uma pessoa muito crítica não vai ter. Então, ela já vai se estimar mal, ela vai achar que ela é a pior pessoa do mundo e que não vai conseguir, e que tem outras pessoas melhores, porque daí ela vai começar a ver essa coisa de comparação, porque veio lá do irmão que tirava 10 e ela não conseguia, e aí ela vai pegar as redes sociais, que é um antro para isso, para esse nível de competição. Então, observe quem você segue nas redes sociais. Já diz a palavra seguir, né? É quase um discípulo seguindo o seu monge, o seu mestre. Então, selecione. Não siga qualquer pessoa que você acha porque ela tem uma vida fantástica e eu gosto de ficar babando nisso. Isso te causa inveja, isso te causa desconforto, pare de seguir. Agora, se a pessoa tem uma vida maravilhosa, isso te causa uma admiração, né? Isso te causa uma vontade de chegar lá. Isso te causa um impulsionamento de ir aonde essa pessoa está. É diferente, né? Ótimo. Você entende que tudo é uma perspectiva, é como eu abro a minha janela. Abro a janela, tem ali o inferno e o diabo. Abro a janela, tem ali o paraíso. Tu entende? Tudo tá dentro da gente. Não é fora, é dentro. Então, eu preciso, sim, me conhecer para entender como eu vejo o mundo, como eu vejo as pessoas, o que eu me alimento. E a rede social é uma forma de alimento. Como eu ando alimentando a minha mente, a minha alma? Então, observe isso, sabe? A gente fica falando, nós somos o que comemos, nós somos o que comemos, nós somos o que bebemos, nós somos quem seguimos, nós somos o que olhamos na TV, nós somos o que lemos. Pensamos. Exato, nós somos quem convivemos à nossa volta. Tudo isso a gente precisa entender. A autoestima está totalmente relacionada à autorresponsabilidade aqui. E eu tenho total clareza dessa autorresponsabilidade quando eu entendo que eu sou adulta e, como adulta, eu faço escolhas. E essas escolhas têm consequências. E eu preciso entender isso, que essas escolhas têm consequências e essas consequências são responsabilidades minhas do que fazer com aquilo que eu estou colhendo porque eu plantei. Então, é muito importante ter essa clareza. Quando eu tenho essa clareza, há uma libertação da alma e do corpo e da mente, entendendo que, sim, eu preciso pensar quem eu escolho para estar do meu lado, sim, eu preciso pensar o que eu ponho no meu prato, sim, eu preciso pensar onde vou morar, se vou gostar de lá, sim, eu preciso pensar quem eu quero ter um relacionamento amoroso para compartilhar a minha vida, sim, eu preciso pensar no que eu leio, o que eu escolho para colocar na minha mente, o que eu quero aprender para evoluir. Sim, eu preciso pensar se eu aperto o botão da TV para ver um jornal com notícias tristes, se eu estou preparada para isso, se eu não estou. Não vejo mais. São escolhas, tu entende? Que são escolhas para me São sentir melhor. É um cuidado, a estima é isso. É um momento, é todo um momento do teu dia que tu faz estimando e escolhendo o que tu quer para ti. Que tu sabe que aquilo vai ter uma interferência, por mais forte que tu seja. Com certeza vai, sempre. Bom,
Esse é o Chega de Implorar Amor, nosso programa, sempre ao vivo, todas as segundas-feiras aqui no YouTube. Hoje, excepcionalmente, não é ao vivo, é gravado esse programa, mas a gente está sempre aqui ao vivo, toda segunda, tá bom? E vocês podem participar mandando suas dúvidas, sugestões, comentários para o nosso Instagram, para os nossos Instagrams, tá? O da Rossana é @RossanaFreirer, com R no final, e o meu, @Chiara Pascottini Atriz. O meu Chiara é com CH. Mandem lá para a gente, que ao longo da semana a gente vai formular, vai montar o programa baseado nas suas dúvidas, tá bom? Bom, uma perguntinha aqui, ó. Eu sinto muito ciúmes. Isso tem a ver com minha autoestima? Totalmente. O ciúme está totalmente relacionado à insegurança. Uma pessoa que é insegura, ela não se estima bem. Ela não confia no taco dela, ela não confia nela. E também está ligado total ao controle, à posse. Pessoas muito controladoras, muito possessivas, também têm esse traço de ter baixa autoestima. Porque elas não confiam nelas, porque elas acham sempre que vão perder algo, vão perder alguém. Então precisam controlar, precisam prender a pessoa mais próxima delas possíveis, porque elas acham sempre que vai ter alguém mais interessante, alguém melhor na volta dessas pessoas que elas tanto amam, né? Ou vão perder algo, um apartamento, algo, enfim, pode ser uma coisa ou pessoa, tá? Em relação a ter essa posse, a esses ciúmes, né? Então é uma pessoa que ela precisa entender do seu valor. Ela não entende o seu valor, ela não enxerga o seu valor como mulher, como homem, enfim. E por isso ela projeta no outro um desespero de querer controlá-lo, de querer deixar trancado para não correr o risco dele cruzar com uma mulher maravilhosa na rua, porque ela não se sente maravilhosa. Então, todos e tudo são ameaças para ela. Então, ela precisa, sim, entender que ela é uma mulher de valor, que ela, sim, tem suas características positivas e negativas como todo mundo, e que ela precisa aprender a lidar com esses ciúmes, entender de onde vem esse buraquinho aí que causa muitos problemas, porque os ciúmes, dependendo do nível, é algo que destrói qualquer tipo de relacionamento. Normalmente é uma bola de neve na relação, só tende a aumentar e a piorar com a intimidade, com a troca do casal. Então é preciso tratar e olhar isso com amor, sim, porque isso é um traço forte de baixa autoestima. Eu já fui muito ciumenta, muito, muito, muito. Caramba, como é que era isso aqui? Era uma loucura, né? Querendo controlar tudo, ligava toda hora. Já tive meus momentos, mas graças a Deus melhorei. Como é que tu te sentia nessa fase da vida? Péssima, né? O cocô do cavalo do bandido, óbvio, né? É muito ruim, né? Acaba que estava sempre sendo medo de ser enganada, passada para trás, sempre achava que ia ter uma pessoa mais bonita que eu, que ia aparecer e que ele ia olhar, ia se interessar. Nossa, uma loucura. E é muito interno, né? Isso que é muito diálogo contigo, né? Sim, muito, total. Mas graças a Deus melhorei, estou bem, melhorei, curei essa cabeça doida aí, agora já não sou mais essa maluca aí de anos atrás. O ciúmes é perigoso, o ciúmes é perigoso. Ele nos conta como se tivesse um diabinho sentado no nosso ombro, nos desmotivando, nos botando para baixo, tipo, constantemente. Então é muito importante tu notar o teu diálogo interno, que conversa contigo mesma, como tu te trata, como tu te estima, como tu te desvaloriza e como tu impulsiona as outras pessoas que estão lá fora. Por que tu não faz o mesmo por ti? Entende? Sim. Ninguém é melhor do que ninguém. Então a gente precisa entender isso, sabe? E a gente tem a mania de nos colocar muito para baixo quando a gente sente ciúmes. Então é totalmente entender de onde vem isso e tratar essa parte do diálogo interno. Exato. Bom, Rô, tem uma pergunta aqui que eu fiquei rindo quando recebi. Parece até, poderia ser minha, mas não é, tá? Uma pergunta aí que poderia ser minha há uns 20 e poucos anos atrás. Eu odeio os meus pés. Só uso sapatos fechados por causa disso. Isso tem elo com autoestima? Total. Quase eu. Não, hoje em dia eu tô bem resolvida, mas eu, na minha adolescência, na minha infância, né? Eu era bem menor, isso já começou lá na frente. Também isso aqui, ó, vou revelar agora aqui, ó, que começou lá na infância, culpa dos meus irmãos que me zoavam.
porque eu já tinha o pé muito grande, criança, né? Já ia crescer sem parar. Já tinha os pés muito grandes, meus irmãos homens, né? Uns santos, né? Adoravam ficar fazendo bullying comigo. Era bullying já naquela época, né? Anos 80. E ficavam me zoando do meu pé, me chamavam de pé grande, tinha o filme do pé grande. Cara, mas era uma zoação, assim, falavam dos meus pés o tempo inteiro. Meu pé era grande, isso, aquilo. E eu já, desde pequenininha, já começava a ficar assim, já comecei a travar, eu lembro nitidamente de eu indo em loja com a minha mãe comprar tênis, e aí eu mentia que o tênis estava bom, aquele número, e estava super apertado. Porque eu tinha vergonha, não queria ter o pé grande. E eu fiquei por um bom tempo com isso na minha cabeça. A minha adolescência, bom, aí meu pé, de tanto que eu usava sapato apertado, meus pés são grandes, né? Sou uma mulher grande, então Exato, tem que ser proporcional, tem que se equilibrar nesse ponto. Exatamente, não tem como eu ter um pé 36, né? Não. Eu calço 39, 40. Então, assim, na minha adolescência eu já tinha um pé grande, já era muito alta. E eu me lembro meu pé, e eu sempre achei ele muito feio, com o dedo muito grande, comprido, com um machucadinho, calinho já, porque eu já usava sapato apertado. Gente, e eu fiquei muito tempo, eu só queria usar sapato fechado. Quando eu li isso aqui, eu fiquei rindo. Porque na minha adolescência, eu não queria usar sandália, porque eu tinha vergonha do tamanho e da feiura. Entendeu? Eu fiquei muito tempo assim. Mas depois, ao longo dos anos, fui me resolvendo aí. Hoje não tô nem aí, uso sandália, meu pé é feio? É grande? Mas é o que eu tenho, faz parte de mim, tá tudo certo. Eu faço a unha que dá já uma melhoradinha, uma disfarçada e aí ele fica menos feio, mas tá tudo bem. Agora fala, falei muito. Ai, Jesus. Fala, Rô. Bom, o bullying também é outra coisa que é muito importante, né? A gente ressaltar aí também, que o bullying também destrói a estima de uma criança na época, uma adolescente, enfim, né? Sim. Porque não deixa de ser algo que pegam ali do teu corpo e te deixam estereotipado e tu cresce com aquilo como uma verdade na tua cabeça. Então cria um buraco aí na tua estima, né? E faz realmente esse estrago aí que tu mesma tá contando, né? E por muitas vezes a gente pega um pedaço do nosso corpo e que ninguém nunca falou, tá? E pega ele para Cristo. E o pé é muito comum, tá? Com minhas clientes a gente faz um trabalho de autoestima, que na verdade a gente faz o autoimagem, é o primeiro processo depois da biofisionomia, para entender o que ela gosta e não gosta no corpo, né? E o pé sempre vem também. E muitas vezes esse não querer o pé bem, não gostar do pé, é uma projeção de algo que está errado dentro da gente. Alguma ferida, algum buraco, algum vazio emocional dentro da gente que não foi suprido, que não foi curado, e a gente projeta nessa parte do corpo. Então a gente precisa tentar entender da onde vem isso, o porquê disso, por que a gente pegou e botou, materializou no formato do pé, por exemplo. Sabe? Sim. Às vezes aconteceu algum trauma comigo na infância e eu peguei e projetei ele no meu pé, todo no meu pé. Nessa questão tua do bullying, foi esse trauma que teus irmãos pegaram, ficaram te pentelhando lá e tal, e tu projetou com o teu pé como um monstro. Então, toda vez que tu olhava pro teu pé, tu dizia, nossa, vinha toda aquela dor, daquela rejeição, daquelas piadas, de te sentir estranha, de te ligar o filme pé grande, a não sei o quê. Então, toda vez que tu olhava pro teu pé, tu sentia toda aquela dor daqueles bullying que eles causavam em ti. Então, era como se tu metesse o dedo na ferida. Toda vez que tu olhasse para o teu pé, tu revivia aquilo. Então, criou um elo de uma mágoa interna para o teu pé. Como, na verdade, o teu pé é lindo, tá tudo certo, ele tá proporcional. Graças a Deus ele é grande, né, amiga? Porque tu é uma mulher de 1,80 m, cara. Como é que tu vai te sustentar num pé 36? Tu já é atrapalhada que nem eu, tu ia viver caindo. Já sou um pouquinho estabanada, né? Imagina com um pé pequeno. Não tem como, tu entende? O corpo é perfeito do jeito que é. E é o que eu sempre falo para minhas clientes, né? Na questão de ressignificar as partes dos nossos corpos, né? Às vezes eu não gosto do meu seio que é grande, mas observa, o teu seio não vem da onde? Vem da tua mãe, vem das tuas antepassadas. Todas as mulheres da tua família tinham seios grandes. Olha que lindo trazer isso junto. Vem do meu pé, meu pé parece com o pé do meu pai. Olha, o teu pé parece com o pé do teu pai, e o teu pé te leva para tudo que é lugar. Olha que bênção ter 2 pés. O meu pé parece com o pé da minha avó paterna. E a gente começa a olhar, olha que lindo isso.
sabe? Um pedacinho da nossa família, chega a me arrepiar inteira quando eu falo nisso, porque é muito forte a história dos nossos antepassados, sabe? E a gente conseguir olhar isso e entender a importância de cada pedacinho do nosso corpo para facilitar o nosso dia a dia. Uma pessoa sem pés, ela vive, mas a gente tendo pés é uma facilidade, a gente tendo pernas é uma facilidade para a nossa vida, para o nosso andar. Eu também sou cheia de vasinhos desde novinha, tipo na coxa, puxei isso da minha mãe também, né? E eu tipo, ok, foda-se, antes eu não botava saia, não botava as pernas de fora, eu disse, vai com Deus. Tem sangue circulando nisso com dificuldade, mas tem, sabe? E a gente sempre tem que olhar o lado bom das coisas, né? Exato. Ver por outro ângulo, porque é exatamente isso. Quanta gente gostaria de ter pés, né? Pés feios, mesmo que fosse, né? Quanta gente gostaria de tanta coisa que às vezes a gente reclama, não dá valor, né? Pô, a gente só dá valor quando não tem, né? É impressionante. Tudo volta ao que a gente se conta sobre a gente, né? Que por isso que é muito importante essa parte do nosso diálogo interno e entender por que a gente se conta daquela forma. O que foi que nos magoou? Tu sabe que foi lá na infância com teus irmãos fazendo bullying, tu conseguiu resolver, sabe? Mas muita gente passa uma vida e não olha para isso com um olhar mais acolhedor, mais amoroso, com entendimento, sabe? Então, é preciso fazer esse processo para a gente conseguir mudar o nosso diálogo interno e entender da importância de cada pedacinho do nosso corpo e como ele é lindo do jeito que é. Exatamente, com certeza. Rô, para finalizar nosso programa, que está chegando ao fim, tá adorando esse papo é muito bom, né? É muito bom. Tem muita coisa para falar, né? Verdade. Mas, vamos lá, a última pergunta. Ter uma boa autoestima é ser arrogante e egoísta? Pois é, vem uma pergunta bem comum também, que vem bastante para mim sobre isso, e nada tem a ver, tá? A arrogância e o egoísmo, eles estão ligados à baixa autoestima também, tá? Uma pessoa, por exemplo, que se sente superior, acima dos outros, ela tem muito problema de insegurança. Isso foi um posicionamento e uma máscara que ela criou para esconder a sua baixa autoestima. Assim, ela acha que ela se protege da insegurança que ela sente e as pessoas não notam. E realmente tu vê que parece que as pessoas não notam. Mas, na verdade, é uma pessoa com baixa autoestima, tanto quanto uma pessoa tímida e envergonhada, que também é uma pessoa com baixa autoestima. Só que ela mostra isso para o mundo. É mais fácil de enxergar que ela tem uma baixa autoestima, né? Uma pessoa que não confia nela, né? Que não... E isso vale para os dois. E a pessoa, na questão da arrogância e do egoísmo, é como se ela conseguisse se projetar de uma forma mais segura para o mundo fazendo isso. Porque a autoestima não é ser uma pessoa egoísta, não é ser uma pessoa arrogante. Eu digo que quando a gente realmente aprende a se amar, a se estimar, o amor transborda da gente. Então a gente fica uma pessoa mais empática, a gente tem mais compaixão pelo mundo e pelas pessoas. Então a gente não trata as pessoas de forma arrogante, nem superior, nem de forma egoísta. Pode parecer egoísta em alguns momentos, quando eu digo não para os outros, porque eu estou pensando em mim primeiro, porque se estimar bem é se priorizar. Eu preciso pensar em mim primeiro, porque ninguém vai fazer isso por mim. Então, cada pessoa precisa fazer isso por si. Então, eu preciso me priorizar, pensar em mim, se eu vou gostar de fazer aquilo, se aquilo tem alguma coisa que me acrescenta na vida, se aquilo não vai me agredir. Colocar os limites, né? Quem se estima também sabe o seu arredor, até onde eu posso ir para não me machucar. Né? Então, isso é se estimar. Então, pode parecer egoísta para algumas pessoas, mas na verdade não. É se priorizar, né? É se querer bem. Então, eu vou dizer não, às vezes sim. Tanto que uma pessoa normalmente que não tem amor próprio ou a sua com baixa autoestima, ela não sabe dizer não, né? Porque ela acha que vai desagradar o outro, que vai criar confusão ou que vai parecer egoísta e que ela não quer fazer nada disso, mas ela precisa sim se posicionar e saber dizer não, porque no momento que ela diz sim para o outro, ela está dizendo não para ela, para os valores dela, para os princípios dela, para o que agride ela. Então, ela precisa sim se posicionar. Então, a gente precisa entender que arrogância e egoísmo não são autoestima. Pelo contrário, ao contrário, é baixa autoestima disfarçada de superioridade, de segurança, que na verdade é insegurança. Beleza, faz todo sentido mesmo. Bom, chegamos ao fim de mais um Chega de Implorar Amor, esse programa que ajuda a descomplicar sua vida amorosa. Adorei o assunto, Rô, adorei nosso papo. E
quer dar uma última dica para a galera, o último conselho? Sim, então entenda que estimar-se é entender quem você é. Porque eu sempre digo, como eu vou amar algo que eu não conheço? É impossível, às vezes a gente não come chuchu e diz que não gosta de chuchu. Mas é um Sim. achismo, né? A gente pode se surpreender com o chuchu. E com a gente é a mesma coisa. Muitas vezes achamos que nos conhecemos e muitas vezes não nos conhecemos. Porque nos baseamos no que os outros nos disseram sobre a gente. Nos baseamos de como sentimos o mundo. E não racionalizamos isso, não racionalizamos nossas emoções. Muitas vezes podamos as nossas emoções, não permitimos senti-las. E muitas vezes levamos essas frases que nos disseram a vida inteira que somos assado, que somos aquilo outro. E muitas vezes não somos nada daquilo. Então precisamos nos conhecer, é o primeiro passo. Nos conhecer, saber o que tem na nossa caixinha de ferramentas. Entre habilidades, entre pontos de melhoria, entre dons, entre talentos. Temos muitos, somos ricas e somos únicas. Então, o primeiro passo, se conheça e entenda que você vai ter sim pontos de melhoria e de defeito e tá tudo bem. Porque isso faz parte da vida, não estamos buscando a perfeição. Estamos buscando a perfeição dentro da nossa imperfeição. E assim a gente precisa entender que precisamos fazer pela gente sempre, nos priorizando, nos amando. Porque esse é o segredo do amor próprio. Esse é o segredo de estimar-se bem. Porque ninguém vai fazer isso pela gente melhor do que a gente. Então não fique botando e responsabilizando o outro pelo amor que você precisa se preencher primeiro. Esse é o segredo de se estimar. Muito bom, tá vendo, gente? Pega essas dicas e vai ser feliz. Muito bom, Rô. Gente, se vocês gostaram do nosso bate-papo, desses puxãozinhos de orelhas, compartilhe, manda para as amigas, para quem está precisando ouvir essa conversa, tá bom? E na próxima segunda a gente se vê aqui ao vivo às 8 horas. Muito obrigada a todos, obrigada, Rô. E até a próxima. Até, beijo! Beijo! Tchau! Tchau!